Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje nós vamos conhecer uma abordagem pedagógica. Talvez ela fuja do convencional, né? Mas eu acho que ela foge por um bom motivo, né? Ela é muito focada no desenvolvimento integral do ser humano, que é a pedagogia logosófica. E eu vou contar um segredo para vocês. Gente, eu não sabia nada de pedagogia logosófica. Agora faz mais ou menos uns 5 anos aí que a gente convive e eu sou absolutamente encantada por essa abordagem. E quem vai falar um pouquinho com a gente é a Karine Marques. Ela é diretora do Colégio Logosófico de Florianópolis, atua na educação já há muito tempo. E, gente, ó, esse bilhete é verdade, viu? Ela tem um amor profundo pelo ensino, pela aprendizagem, pelo ser humano como um todo, né? E ela vai contar um pouquinho para a gente como é a pedagogia logosófica e, principalmente, como que ela pode transformar aí a experiência educacional. E eu já combinei aqui nos bastidores que a gente ia começando, então eu vou mandar a primeira pergunta para ela. Karine, a logosofia propõe um modelo de educação que se preocupa muito com o autoconhecimento e com o desenvolvimento das potencialidades humanas. Na prática, eu queria saber como que você percebe que isso reflete no dia a dia dos alunos, das alunas, e quais as mudanças que você observa em relação à autonomia, à reflexão e à responsabilidade. Karine Marques, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Maíra, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. E acho que a nossa parceria do encantamento e do gosto por trabalhar com educação é ímpar, né, Maíra? Eu realmente gosto muito, e você falou algo que meu olho até encheu de lágrimas. Realmente eu gosto muito de trabalhar com o ser humano, né? Então, esse trabalho, digo que na escola a gente tem esse campo, né? Seja com as crianças, com os professores, com as famílias, então é algo muito bom. Eu conheci a pedagogia logosófica aos 19 anos, quando eu estava fazendo, né, a faculdade de pedagogia, e o que me encantou foi justamente isso, né, assim, desse voltar para o ser humano, desse voltar para o ser interno, de olhar para dentro de si mesmo, conhecer os pensamentos, os sentimentos, e entender que qualquer mudança começa realmente dentro do próprio ser, né? Então, a gente fala muito na educação de transformar, de que tenha, né, que as pessoas possam fazer algo diferente, mas tem que começar dentro de si mesmo, tá? Bom, e no colégio, como é que eu vejo isso com as crianças? Então, desde pequenininhas, nós vamos levando para as crianças esse conhecimento, de que elas podem conhecer o que está dentro delas. Como? Com perguntas, com histórias, com músicas, com imagens, né? A gente usa muitas imagens com as crianças. E elas vão aprendendo a reconhecer o que está dentro delas e a mudar isso. E algo que a gente se encanta no colégio, por exemplo, as crianças entram aqui com 1, 2 aninhos, e lá no fundamental, isso a gente vê mais quando elas já estão com 8, 9 anos. Às vezes, elas chegam para a professora e falam assim: prof, eu posso ir lá na coordenação um pouquinho, porque eu não estou muito bem, eu preciso pensar um pouquinho, eu preciso olhar o que está acontecendo aqui dentro. E aí elas vão para a coordenação, que elas sabem que a gente está aqui para ajudar, e às vezes ficam lá desenhando, lendo um livro, e aí, de repente, elas olham para a coordenadora e falam assim: já posso voltar. Isso é autonomia para nós, isso é conhecer esse mundo interno, é eu reconhecer. O adulto, ele dá uma volta, ele dá uma respirada, mas a criança começa a olhar o que está dentro dela. Então, às vezes, ela sabe que não é o professor falando, pedindo para ela ficar em silêncio, que às vezes não é o colega parando de incomodar, é ela com ela mesma, né? Então, a gente vai observando esses resultados, porque a criança vai olhando a causa, né?
Então, às vezes ela está desconfortável, está triste, está brava e não está fora, está dentro, né? Porque mesmo que o outro fale algo que eu não gosto, né? Mesmo que o outro faça algo que eu não goste, aonde que está a mudança disso? Eu não posso mudar o que o outro falou para mim. Foi isso que eu descobri quando eu comecei a conhecer a pedagogia logosófica. Eu não posso mudar o que o outro falou, mas eu posso mudar como que aquilo vai reverberar dentro de mim, né? Eu posso escolher se eu vou ficar chateada, se eu não vou, ou se a chateação vai ter um tempo, né? Então, para mim, o grande da pedagogia logosófica é que ela ensina a gente a ir na causa e não na consequência, né? Então, não é algo para o momento, é algo que a gente vai fazendo para a vida mesmo, né? E, Karine, eu acho isso tão grandioso, né? Eu sempre conto aqui para as pessoas entrevistadas que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos estudantes que ainda vão ocupar esses lugares no mercado de trabalho. E eu acho importante que a gente consiga também olhar para diferentes referências de educação, né? E a gente não está dizendo, esse método ele funciona e ele é uma receita, e aí vai funcionar para todo mundo, ou aquele método é ruim. A gente não é disso, né? Mas eu acho que é exatamente o que você está dizendo, né? A gente se conhecer como pessoa, como profissional, como ser humano, né? Para a gente realmente entender, assim, aonde que a gente tem o nosso match, né? Onde que a gente dá fit ali com alguma coisa. E eu estava até lendo ali na sua bio, né? No início da sua carreira, você teve uma experiência no Colégio Logosófico de Belo Horizonte. Acho que foi esse momento aí que você conheceu a pedagogia logosófica, né? Eu gostaria de saber como que essa experiência inicial, ela influenciou a sua visão de educação e como que isso te levou para o Colégio Logosófico em Florianópolis. E também, o que você pode dizer, assim, talvez uma perspectiva mais subjetiva, mas o que foi tão único na pedagogia logosófica que te mobilizou? Então, eu comecei a fazer pedagogia em Florianópolis, né? Conheci a pedagogia logosófica aqui, mas aqui não tinha colégio. Então, quando eu me formo, porque já tinha um grupo de estudantes aqui estudando a pedagogia logosófica. Mas aí, quando eu me formei, veio essa oportunidade, então, de ir a Belo Horizonte fazer esse estágio de 3 meses lá. E aí eu fui por quê? Porque é a prática, você vai para a sala de aula, você vê o dia a dia, né? E assim, o que mais me encantou, o que mais me fez pensar e sentir que realmente, na prática, acontecia, era ver os professores tão dedicados, né, a levar esse conhecimento para as crianças. Então, muitas vezes, assim, numa conversa individual, muitas vezes numa conversa com um grupo. Então, ver os professores preocupados em levar para as crianças um conhecimento que não era só o curricular, né? Que não era só ensinar matemática, português, era ensinar a olhar para esse mundo dentro delas, né? Então, isso me encantou. E eu vi o resultado, né? Eu vi, às vezes, a professora tendo uma conversa lá, olho no olho com a criança, e a criança se recolocando, se acalmando. Eu falava, o que é isso? Né? O que é que está acontecendo aqui? Ou então, às vezes, numa roda de conversa, as crianças manifestando, né? Falando de valores, crianças pequenas, 4, 5 anos, falando da importância, por exemplo, de ter paciência para esperar as coisas, de sentir gratidão pela família e pelos amigos. Eu falava, como que crianças tão pequenas, né? Às vezes crianças manifestando, às vezes, né? Eu recordo que as professoras faziam uma roda de conversa com elas, e as crianças tão pequenas falando, hoje eu senti gratidão porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, e eu falava, gente, né? É uma escola, é uma pedagogia que não olha só para o currículo mesmo, olha para a formação do ser humano. E quando a gente fala de formação integral, hoje, na minha visão, é isso, né? É olhar o psicológico, o biológico, né? Na logosofia a gente fala do espiritual, mas é essa questão dos valores, sabe, Maíra? Então, isso me encantou, assim, de ver os professores dedicados a isso. Porque aí o professor tem que estar estudando isso também dentro dele mesmo, né?
Perfeito, Karine. Eu acho sempre essa sua história uma inspiração, viu? Por isso que eu quis trazer aqui como pergunta, né? E eu estava te ouvindo, e, gente, uma coisa que a gente vê na prática mesmo, né? Quando você está ali dentro de uma escola logosófica, é que o professor, ele não é um transmissor de conhecimento, né? Ele não é um professor tradicional, mas ele é um orientador, um facilitador do desenvolvimento humano, como você explicou. Eu gostaria de saber como que é o processo de formação dos educadores logosóficos para que eles assumam esse papel diferenciado, e o que você diria que é mais desafiador quando um professor aceita fazer parte de um colégio logosófico, o que ele tem que mudar na postura dele? Quando eu faço entrevista para uma candidata, um candidato vir trabalhar no colégio, faço todas as perguntas que a gente faz numa entrevista, né? E aí eu pergunto no final assim: você está disposto a rever as suas ações? Você está disposto ou disposta a rever a sua conduta, os seus conceitos? Porque esse é o maior desafio, Maíra. Eu conheço a pedagogia logosófica desde os 19 anos. Hoje vou fazer 45. E muitas vezes eu saio do colégio me perguntando: será que eu podia ter falado aquilo diferente para aquela criança? Será que eu podia ter estimulado ela um pouco melhor a querer se superar? Será que eu não fui muito dura? Será que eu não atuei para o momento? Então, esse é o maior trabalho do professor que vem trabalhar no colégio logosófico. Por quê? Quando a gente fala de conhecer a causa, né, eu estou falando de conhecer os pensamentos, né, o que está dentro de mim. Então, eu tenho que fazer essa revisão. Como é que eu vou falar para uma criança? Olha o que está acontecendo dentro de você, veja se tem algo que você possa fazer melhor, se eu não estou fazendo esse esforço comigo mesma. Se eu não estou olhando para o que está acontecendo dentro de mim. Então, no colégio, nós temos uma reunião, né, uma atividade que ocorre semanalmente com os professores. Então, nós temos um horário para além do horário de sala de aula, que é um horário de estudo. Então, nós estudamos a pedagogia logosófica, justamente primeiro para a gente manter vivo dentro da gente esse objetivo de olhar para si mesmo, né? E depois para olhar para as crianças também. Então, quando eu começo um estudo com os professores, né? A gente vai falar sobre organização, né? A gente não começa olhando para a criança. Como é que a gente vai ensinar a criança a ser organizada? A gente começa olhando para si mesmo. Como é que nós estamos organizadas? Que importância a gente dá para a organização na vida? A gente está organizando os nossos pensamentos? A gente está organizando o que está acontecendo dentro da gente? Então, isso é muito importante. E eu estava lembrando de algo, Maíra, que sempre me toca muito. Quando eu faço esse trabalho comigo, eu consigo ser mais compreensiva com o outro. Eu consigo olhar para o outro com mais compreensão. Por quê? Porque eu sei que é uma luta. Eu sei que não é fácil todo dia. Todo dia eu quero me superar, todo dia eu quero ser melhor. Tem dias que eu não quero. Tem dias que eu estou lá numa luta titânica comigo mesma, né? Aí eu tenho que lutar para querer ser melhor, para fazer melhor. E a criança também é assim. Então, um dia, tinha uma criança na escola que vivia lutas com ela mesma, assim, de pensamentos, de atitudes que ela tinha que lutar muito para ser melhor, né? E a gente fazia um trabalho com ela, conversava, levava as reflexões. E um dia ela estava com 5 anos, mais ou menos, criança pequena, ela chegou, a prof levou para a minha sala, para ela sair um pouquinho, porque a gente cuida muito para não expor também na frente dos demais. E ela chegou na minha sala e eu olhei para ele, Maíra, ele já estava de cabeça baixa, ele já estava, assim, muito triste com ele mesmo. E eu falei: fulano, o que foi? Ele me olhou e falou assim: prof, hoje está muito difícil, muito difícil. E aí eu olhei para ele e falei: eu sei, porque tem dias que para a prof. Karine também é muito difícil, né? Então a gente ficou ali, conversamos, ele ficou, né, acalmando. Então tem horas que é isso, né? Tem horas que tem que ter a conversa mais firme, mas tem horas que tem que olhar para o outro com a compaixão que eu olho para mim mesma também, né? Porque eu sei que lutar com os pensamentos não é fácil, né? Eu tô lá tentando ir na academia, lá fazer minha atividade física, eu sei que não é fácil, né? E com a criança a mesma coisa, a gente vai estimulando, a gente vai ajudando esse autoconhecimento, esse olhar
mas a gente vai aprendendo também que é um processo, né, que leva tempo, que não é da noite para o dia, que na natureza também, como a gente aprende, nada dá saltos, que é um cultivo, né? Começa lá desde o infantil 1, dos pequenininhos, mas às vezes o resultado a gente vai ver, né, um resultado maior quando eles já estão lá no fundamental, né? Então, mas o trabalho do professor é esse, Maíra, é querer olhar para si mesmo em primeiro lugar, né? E no fim é isso, né, Karine? A gente acaba trazendo para o dia a dia, para a sala de aula, as referências da própria infância que a gente teve, né? E aí a gente se reconhecer, olhar no espelho, né? E olhar no espelho tem hora que é passar batom e tá tudo bem, tem hora que é ver a ruga que já apareceu e que tá tudo bem também, né? Isso E você falou bastante do autoconhecimento, né? O quanto ele impacta, acho que tanto a jornada dos docentes, quanto também das crianças aí que frequentam um colégio logosófico. Mas eu acho que é inevitável fazer essa pergunta, né? Uma pergunta aqui um pouco para a gente ir para a finalização. Como que você explica esse conceito para as famílias, né? E que benefícios que você consegue fazer a família enxergar de forma prática para o desenvolvimento aí das crianças? Isso, as famílias ficam muito em dúvida, porque, como eu falei, as crianças às vezes chegam com 1, 2 aninhos no colégio, né? E aí eles perguntam, mas como é que você vai fazer a criança entender o que está acontecendo dela? Na realidade, o que a gente, né, para a pedagogia logosófica, a gente olha para a criança em potencial. É que nem o físico, a criança não está caminhando, mas ela tem um potencial para caminhar. Você vai estimular que ela caminhe, né? Você vai lá das atividades, você vai pegar na mãozinha. A mente, a sensibilidade, o mundo interno é a mesma coisa, está em potencial. Então, a gente vai oferecendo as estratégias, os recursos. Então, por exemplo, né, algo que a gente utiliza muito são as perguntas, desde o infantil 1, né? Ah, tirou o brinquedo da mão do amigo? Em vez de só falar que está errado, você quer brincar? Como que você poderia ter feito? Né? Você poderia ter feito diferente, em vez de puxar a mão do amigo? A criança não vai responder, mas a mente vai começar a trabalhar, ela está em potencial. E aí, às vezes, a professora dá um recurso. Olha, vamos esperar o amigo terminar de brincar? As explicações são muito importantes, né? Porque a criança, ela está ali, observando tudo que está acontecendo, né? Mas ela ainda não tem elementos para razonar, ela ainda não consegue decidir, esse é melhor que aquele. Então, a gente explica, olha, se você esperar o amigo brincar, depois ele te empresta, né? Às vezes não acontece, às vezes eles não emprestam, mas aí eles vão aprendendo, né, a pensar. Então, a gente explica isso para as famílias, né, Maíra, que a gente vai levando perguntas, reflexões, explicações, e que isso é um processo. E algo que nós utilizamos muito, como eu já falei, são as imagens, né? Então, por exemplo, tem uma imagem que foi deixada pelo autor da pedagogia logosófica, que a gente trabalha com as crianças, que é a nossa mente como uma casa, que é a casa mental. Então, no infantil, por exemplo, no 1, no 2, as professoras brincam muito de casinha com eles, no concreto mesmo. Arrumam a sala como se fosse uma casa, organizam os móveis, aonde vai ficar cada coisa, e aí eles vão vendo, a cozinha é uma coisa, a sala é outra, e depois a gente vai levando para eles essa imagem, que dentro da gente é como se fosse uma casa, que a gente precisa organizar. Então, por exemplo, na hora que a gente está lanchando, não é a hora de querer sair correndo, por exemplo, né? Aí, na hora que a gente está lá conversando com a professora, né, é uma hora de escutar. Então, a gente vai levando para eles que tudo está, né, dentro da gente precisa estar organizado. Que o pensamento de brincar é muito bom, mas ele tem que aparecer na hora certa. Igual a casa que está organizada. E aí, a gente faz uma pergunta para as crianças que é a seguinte: na nossa casa, a gente deixa entrar qualquer pessoa? Aí eles falam, não, só quem a gente conhece e quem a gente quer. Então, na nossa mente é a mesma coisa. A gente vai atrair, a gente vai deixar os pensamentos que a gente gosta, aqueles que nos fazem bem, que nos fazem felizes. E aí eu explico isso para as famílias. Aí as famílias me perguntam assim, tá, mas eles conseguem? Conseguem. Criança de 3 anos vira para a professora e fala assim, prof, eu consegui não bater ou eu consegui não tirar o brinquedo porque eu vi que foi o pensamento que mandou. Eles conseguem olhar o que está acontecendo dentro deles, né?
E a gente sabe que é um processo, Maíra. Tem horas que eles não vão conseguir, porque a gente também não consegue, né? E aí a gente vai estimular, e isso é uma coisa que eu admiro muito também na pedagogia logosófica. Sempre estimular que a criança queira ser melhor. Na realidade, é um trabalho que eu faço comigo mesma, né? Sempre estimular que eu saia com vontade de querer ser melhor. Né? Então, é uma coisa que a gente conversa muito nas coordenações com os professores, né? Quando a gente tem uma conversa com uma criança, que ela saia dali, né, com a vontade de fazer melhor, né? E a gente explica isso para as famílias, né? Que é esse cuidado que a gente procura ter. E aí é no dia a dia que eles vão ver o resultado, né, Maíra? É no dia a dia, vendo as crianças chegando em casa, falando. Esses dias, uma criança de 3 anos, nós estamos com 1 mês de aula, ela começou na escola agora, e o pai dela falou alguma coisa para ela, assim, do comportamento dela. A criança virou para o pai e falou assim: pai, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. E o pai veio nos contar dizendo que ele sabe que foi da escola, que não foi em casa, porque em casa eles não falam isso. Então, o ser humano é fantástico, Maíra. Por isso que eu gosto de trabalhar com o ser humano. Porque a criança absorve, ela tem essa vontade, então é muito bom, é muito bom. E esse é o encantamento que a gente precisa, né? Se a gente se dispõe, né, a estar ali no dia a dia da sala de aula, no fundo, né, a raiz é isso. Isso mesmo. Karine, eu queria te agradecer pela sua generosidade, por você ter achado um tempinho aí para poder falar com a gente. Assim, para mim está sendo uma alegria muito grande, uma preciosidade te receber. E quero saber se você tem alguma mensagem de finalização, se você quer deixar uma mensagem aqui para o pessoal do Conversa de Classe. Agradecer também, Maíra, né, o convite. Eu gosto muito de falar disso, porque, para mim, é o futuro da humanidade, né? Assim, se eu puder dizer alguma coisa, eu queria que cada professor, né, que cada educador, pai, mãe, qualquer um que tiver uma criança sob sua responsabilidade, que fizesse esse trabalho consigo mesmo, em primeiro lugar, né? De cultivar esses valores, de cultivar esses pensamentos bons dentro de si mesmo, essa luta interna mesmo que a gente faz, né? Para poder oferecer para a criança algo melhor, porque quando a gente fala de responsabilidade frente à própria vida, na realidade eu sinto que quando eu estou cuidando desse mundo interno, na realidade eu estou pegando a minha vida nas minhas mãos, né? Então era esse, assim, é isso que eu gostaria, essa mensagem, né, de dizer que com a pedagogia logosófica eu fui aprendendo isso, né, de que eu posso ser dona de mim mesma e eu posso ajudar o outro na realidade, né, porque o outro tem que querer também, a que ele seja dono da vida dele também, né, e que faça bem a si mesmo e aos demais, né, sempre pensando em fazer bem aos demais também. Uma das mensagens mais lindas aqui do programa, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, não tem nem o que acrescentar nessa mensagem, né? Só dizer para vocês que a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até.